Em 25 de junho de 2025, morreu, aos 78 anos, o homem que, sem saber, deu origem a um dos conceitos mais inquietantes da psicologia moderna, a Síndrome de Estocolmo. Clark Olofsson foi um criminoso, mas a sua história revelou algo profundamente desconfortável sobre o ser humano. Em 1973, pessoas sequestradas passaram a defender seus próprios sequestradores. A pergunta não é quem foi Clark Olofsson. A pergunta é o que essa história revela sobre a nossa capacidade de empatia, sobre o bem e o mal e a dualidade que existe dentro de todos nós. Fique comigo até o final, porque essa reflexão vai muito além de um criminoso. Mas antes disso, preciso te pedir que se inscreva no meu canal, deixe seu like. Se achar interessante o assunto, compartilhe com um amigo. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Eu vou te contar uma história verdadeira agora. No dia 23 de agosto de 1973, Jan Erik Olsson estava em liberdade condicional e resolveu assaltar o banco Kreditbanken em Estocolmo, na Suécia. Entrou no banco armado com uma metralhadora e, após a chegada da polícia, ele fez 4 funcionários reféns. Exigiu que o seu amigo Clark Olofsson fosse levado até lá para negociar, no que ele foi atendido. Mas os 2 homens se uniram e fortificaram sua posição dentro do cofre do banco, criando um impasse tenso com a polícia. Tanto Olofsson quanto Olsson eram criminosos violentos. Ambos entraram para o crime ainda muito jovens. Nós pensaríamos, que horror, que medo de morrer. Mas não foi bem isso que aconteceu. Durante 6 dias, os reféns permaneceram com Olsson e Olofsson. Estavam presos dentro do cofre forte e, por incrível que pareça, eles desenvolveram laços afetivos com os seus carcereiros. O que mais tarde deu origem ao termo Síndrome de Estocolmo. Os reféns estavam com medo da polícia. Uma das reféns disse que se sentia mais segura com Olsson e Olofsson, mas temia que a polícia pudesse criar uma situação usando métodos violentos, embora a violência viesse dos bandidos. Olsson fez uma chamada telefônica para o primeiro-ministro sueco e disse que mataria os reféns. Pegou um deles e o ministro ouvia os gritos. Então a polícia disse que daria o que eles pediam, desde que libertassem os reféns. Uma refém disse que estava muito descontente com a atitude da polícia e pediu que deixassem os ladrões e os reféns partirem. As vítimas, surpreendentemente, passaram a demonstrar empatia e até a defenderem os sequestradores após o crime. Em 28 de agosto, a polícia usou gás lacrimogêneo para forçar os sequestradores a saírem do cofre, usando um buraco que haviam feito no teto do cofre dias antes. Ali fizeram fotos dos reféns, por ali introduziram gás lacrimogêneo. E em 1 hora, Olsson e Olofsson se renderam, encerrando o sofrimento de 6 dias, sem nenhuma fatalidade, graças a Deus. Os reféns foram liberados e ambos os sequestradores foram presos. Olsson foi condenado a 10 anos de prisão, enquanto Olofsson cumpriu apenas o restante da sua sentença anterior.
Esse foi o primeiro crime na Suécia a ser coberto pela televisão ao vivo e teve um impacto significativo na sociedade sueca e na psicologia do comportamento humano. Esse comportamento inesperado das vítimas levou psicólogos a estudarem o fenômeno que ficou conhecido como Síndrome de Estocolmo, tornando-se referência mundial em situações de sequestro. O termo ele foi cunhado pelo psiquiatra sueco Nils Bejerot, adicionando credibilidade ao conceito e estabelecendo um marco na literatura psicológica internacional. Você já ouviu falar dessa história? Até aqui, isso te causou mais estranhamento ou curiosidade? Me conta nos comentários. Clark Olofsson faleceu, como eu disse, em 24 de junho de 2025, aos 78 anos. Não entrou para a história apenas como um criminoso, ele entrou como um enigma humano. Esteve envolvido em diversos crimes ao longo da sua vida, incluindo roubos, fuga de prisão e tráfico de droga. Dono de uma personalidade carismática e a sua relação com as vítimas do assalto ao estilo cinematográfico marcaram a história criminal europeia. Desde jovem, a sua vida foi marcada por instabilidade, conflitos com autoridade e uma habilidade rara. Ele sabia ler pessoas. Não apenas dominá-las pelo medo, mas envolvê-las pela palavra, pelo olhar, pela presença. Ao longo das décadas, Clark atravessou prisões como quem atravessa fronteiras. Escapava, voltava, reincidia. Parecia incapaz de viver fora de risco, como se o perigo fosse, paradoxalmente, o único lugar onde se sentia vivo. No sequestro do banco, ele fez o inimaginável. Os reféns eram mantidos sob ameaça constante de morte, o clima era de tensão absoluta e ainda assim algo improvável aconteceu. Enquanto o mundo esperava ódio, pânico, repulsa, surgiu vínculo. Enquanto se esperava rejeição, surgiu proteção. Enquanto se esperava desumanização, surgiu empatia. As vítimas passaram a confiar mais em seus sequestradores do que nas forças policiais. Defenderam Clark e seu comparsa, choraram quando eles foram presos. Não porque o crime fosse pequeno, não porque a violência fosse aceitável, mas porque naquele ambiente extremo, o ser humano fez aquilo que sabe fazer quando está nu emocionalmente. Buscou conexão para sobreviver. Clark falava, ouvia, se mostrava atento ao medo alheio. E isso num contexto de terror. Foi suficiente para quebrar a lógica simples do bem contra o mal. Ali nasceu o que mais tarde seria chamado de Síndrome de Estocolmo, que é um nome técnico para algo muito profundo. A Síndrome de Estocolmo passou a ser estudada em casos de sequestro, violência doméstica e até relações abusivas. O termo se popularizou e é usado para descrever quando vítimas desenvolvem laços emocionais com os seus agressores. Como todos nós morremos um dia, Clark morreu. Mas uma pergunta que continua viva: como alguém capaz de causar tanto medo também foi capaz de despertar empatia?
Você acha que isso diz mais sobre o criminoso ou sobre o ser humano em situação extrema? Quero muito ler a sua visão sobre o fato nos comentários. Deixa lá. O que isso diz sobre nós? E aqui está um ponto desconfortável. A empatia não nasce apenas do amor. Ela nasce e pode também nascer do medo, da vulnerabilidade, da necessidade de sobrevivência, como mecanismos inconscientes de defesa. A empatia pode nascer da identificação emocional, não necessariamente da ética. O ser humano é um campo de forças contraditórias. Não somos nem anjos, nem demônios, somos consciências em construção. Trazemos um mundo desconhecido dentro de nós e isso é fácil de entender. Pensa comigo. Já aconteceu de você fazer alguma coisa, tomar determinada atitude e depois se perguntar: como eu tive coragem de fazer isso? Ou de onde eu tirei forças para realizar isso ou aquilo? O bem e o mal não são entidades externas, são potenciais internos, ativos conforme o nível de consciência, dor emocional e maturidade psíquica. O homem não é mau, encontra-se enfermo, disse Joana de Ângeles. Ela disse também: o ser humano não é bom nem mal por essência, mas um ser psicológico e espiritual em processo de integração. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que gostam de reflexões profundas. Clark não era só vilão. Clark Olofsson foi responsável por crimes graves. Isso não se relativiza. Mas reduzi-lo a apenas a monstro é simplificar demais a condição humana. A mesma pessoa que causou medo extremo também despertou empatia. Isso não fala apenas sobre ele, fala sobre nós. Todos nós carregamos capacidade de cuidado, capacidade de agressão, desejo de pertencimento, medo de abandono. Quando a dor emocional não é elaborada, ela pode se expressar como violência, manipulação ou dominação. O mal é muitas vezes a dor mal elaborada. Os conflitos humanos surgem quando impulsos primitivos entram em choque com a consciência moral ainda em formação. Empatia nesse contexto não é concordar, é compreender sem justificar. Se você conhece alguém que gosta de reflexões, espiritualidade ou comportamento humano, compartilhe esse vídeo. Essa é uma conversa que precisa ser feita. O fim da vida não encerra a história. Clark Olofsson morreu, mas o fim da vida física não encerra a história. Para a espiritualidade, a morte não é ponto final, é transição. A consciência segue levando consigo aquilo que construiu, escolhas, culpas, aprendizados, sombras e possibilidades
de reparação. Ninguém foge da própria consciência. Ninguém está condenado eternamente ao erro. Para quem está assistindo, talvez a pergunta mais importante não seja por que sentimos empatia por alguém que errou de forma tão grave, mas o que fazemos com essa empatia? Ela pode nos humanizar ou nos cegar. O amadurecimento acontece quando conseguimos olhar o mal, sem negá-lo, sem romantizá-lo, mas também sem desumanizar quem erra. Todos somos feitos de luz e sombra. A diferença está em qual delas escolhemos viver, escolhemos ser. No livro O Homem Integral, Joana trabalha o conceito de integração da sombra, afirmando que negar os conteúdos inferiores da psique não os elimina, apenas os torna mais perigosos. Veja a importância do autoconhecimento. Bom ter você aqui. Te convido a se inscrever no meu canal, se ainda não o fez. Compartilhe esse vídeo e até breve.